Desafios desequilibrados. Desafios desequilibrados. Ele pode tanto desequilibrar um desafio pro bem ou pro mal, na minha opinião. Porque se o desafio tá muito... Assim, equilíbrio mediante ao que o sistema indica. Vamos pegar o exemplo do D&D. Um grupo nível 5, um grupo de 4 pessoas nível 5 deveria ficar equilibrado com criaturas nível 5, né? Só que existe um tipo de jogador que eu sempre gosto de botar em questão na hora de montar a minha dungeon, que é o combeiro. É o Líbio. Quando existe o combeiro, eu sempre jogo no mínimo uns 2 níveis de desafio acima. Pra quê? Pra deixar o jogo mais emocionante. Porque senão, em 2, 3, 4 rodadas, eles já deram conta da criatura. Então eu queria saber de vocês, como vocês lidam nessas situações? Vocês deixam, vocês desequilibram uma coisa pra tentar dar um pouco mais de emoção? Ou se vocês tentam manter, seguindo a regra, né, o que é indicado, e talvez tentar colocar mais criaturas? Qual é o modo de operação de vocês? Aqui a gente lida, eu particularmente, eu lido com desequilíbrio, né? Caralho. A gente já comentou aqui também uma própria questão que a gente tá falando de CR, né, em relação aí ao equilíbrio, né, de proposto pelo sistema, que muitos monstros, a gente citou inclusive em vários papos de mesa que a gente fala sobre monstros favoritos, monstros quebrados, etc., que o problema muito grave do D&D especificamente é CR mal calculada. Exato. O pessoal da própria Wizards, tipo assim, vamos jogar uma CR aqui e tal, e aí, sei lá, esquece que o monstro também é combeiro. E aí, de repente, aquele monstro tem uma CR muito mais alta do que ele realmente deveria ter, ou muito mais baixa. Às vezes o monstro é muito violento, eles colocam, vou colocar uma CRzinha baixa aqui, e aí quando você coloca ele pra lutar contra os seus jogadores, ele atropela a galera. Então, isso aí também infelizmente, você não dá nem pra confiar 100% na CR do livro oficial. Uma coisa que eu gosto, que eu acho que todo mestre já fez, foi começar... Se tu não conhece a criatura, tu nunca utilizou ela antes, e tu vai implementar ela na primeira vez na dungeon, tu vai perceber que ela tá ficando muito forte ou muito fraca, e tu vai causar um TPK, ou que ela vai acabar morrendo muito fácil, é tu aumentar um pouco da vida dela durante o próprio game, é tu implementar umas novas habilidades a ela, e... Trapacinha. Uma trapacinha do bem. É pra deixar... É melhor uma trapaça do bem do que um combate rápido e sem graça. Você sabe que eu já tive uma discussão uma vez aqui com o pessoal sobre essa questão da mudança do monstro no meio. E eu, pessoalmente, não faço. Eu corro o risco do TPK, eu pego a lição. Tipo assim, eu tentei. Deu errado, paciência. Tipo, a gente teve uma luta recente lá que eu já tinha usado o monstro, conhecia o monstro. E, cara, eu dei o azar de, na hora que eu comecei a usar a parada, todos os personagens estavam errando todos os ataques e eu tava acertando todos, assim, tava gritando com os monstros. E aí quase teve um TPK, assim, dos 4 caíram 3, o último ficou 2 de vida, assim, saiu levantando a galera. Todo mundo sobreviveu rolando o teste de morte, porque não tinha ninguém pra levantar. Então, assim, eu acho que existe esse risco, e esse risco ele não é só com o CR. Eu acho que esse é um ponto interessante. O CR, de fato, eu acho que tem esse problema. Ele é muito mal calculado, o CR do D&D, por exemplo. Mas você sempre tem que levar em conta os riscos, e os riscos para ambos os lados de questões situacionais. Então, assim, eu já coloquei uma luta que os caras iam enfrentar um grupo de nível alto e enfrentar, entre outros vilões, um Warlord. O Warlord é um bicho muito forte, é nível de desafio 12. Só que para isso ele tem que estar com uma arma na mão, ele tem que estar com uma espada. E os caras criaram uma situação em que o combate acabou acontecendo sem que ele tivesse uma espada disponível. Então o cara saiu de alguém que dava muito dano por rodada com uma Great Sword pra um cara que tava tendo que brigar no soco. Ele dava dano, mas ele dava 1/3, 1/4 do dano que ele poderia dar. Então, existe uma questão situacional. É muito fácil desequilibrar o negócio dependendo da situação. Você faz uma emboscada que dá errado. Tipo, você planejou os monstros pra eles fazerem uma emboscada. Deu errado. Ou então, os caras planejaram uma emboscada e não conseguiram. E aí a luta que você planejou que eles fossem fazer com um turno de surpresa pro grupo, acabou não tendo esse turno. A luta pode mudar. Então, assim, existe um risco inerente do desbalanceamento ali no meio. Eu entendo quem faz o mecanismo da trapaça. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade porque eu acho que isso tira protagonismo. Que foi o meu ponto. Que é tipo a sensação, se o grupo nota que eu tô fazendo isso, o grupo pode ficar com aquela sensação de foda-se, tanto faz o que acontecer. Entendeu? Tipo, o cara não quer matar a gente, ele vai dar uma aliviada, ele vai tirar a mão. Ou então, tipo, entende o meu problema? É que a sensação que você pode dar pro grupo é que não faz diferença o que eles fizerem. Não, mas ali é outro ponto. Não é a questão de, eu vou mudar isso aqui, eu vou dar uma aliviada pra não matar. Não, geralmente é o contrário. Eu acrescento, eu deixo a coisa mais difícil pra dar mais emoção.
Esse é o ponto. E já na visão do jogador, sempre tem a opção da fuga. Sempre tem. O que raramente acontece em jogadores de D&D, né? mas- Eles querem ficar até a morte. Mas uma Tem que das... ser muito explícito. Você tem que ser muito explícito do tipo, gente, vocês não vão conseguir ganhar essa luta. Mas também, por exemplo, tem muito... eu já joguei campanha sandbox, né? Que a gente pega um mapa inteiro e o próprio mestre ele não dá uma guia, não. O seu caminho é aqui. É mais que exploração. E a gente explorando uma dungeon, a gente encontrou um dragão negro, adulto. O que a gente teve que fazer? Fugir. Não tinha outra escolha. E tipo, a gente... Dois personagens morreram e... Isso não foi no podcast, infelizmente. Foi uma aventura que eu joguei aqui na minha cidade, mas, cara, é isso aí. O que eu vejo assim é que essa trapacinha não é pra deixar claro que você tá ajudando o grupo, é a questão de ajuste. Porque se você coloca uma criatura que ela tá muito, muito, muito acima, e não foi por uma questão de erro seu, é porque às vezes a criatura, você não percebeu que ela comba algumas situações, pode acontecer igual a gente falou no último papo de mestre aí, que é você ter já planejado antes uma situação onde vai dar mais vantagem pra criatura e uma situação que vai dar uma prejudicada pra criatura. Que aí você saca isso daí sem ficar dissonante com a sua história. Então, um ponto fraco, uma situação, uma porta apertada, um caminho que a criatura é mais lenta, alguma coisa que você vai ajudar sem tirar essa vontade nesse cenário de embate. Mas eu acho existe que outra... você pode fazer, Vermelho, mas é que Sim. eu acho que você pode fazer isso sem forçar. Não, Não, mas é o que eu tô falando, é exato. sem forçar. Tipo assim, É sem forçar. Tipo assim, você dá esse caminho pros jogadores e eles têm que tomar essa iniciativa. E o Sim, monstro que tá vindo atrás da gente é um monstro de tamanho grande. Pô, galera, a gente veio por um corredor que não passa esse monstro. exato. Mas assim, existe jogadores que sempre pegam personagens que têm conhecimento da natureza, conhecimento de lenda, conhecimento de criatura, e é nessa hora que você explora isso. Fala assim, ó, essa criatura aqui não se dá bem com isso, essa criatura não se dá bem com aquilo, e é nessa hora que você vai usar isso que você já deixou na carta na manga, para que seja utilizado. E por mais que fique estranho, você ainda pode fazer com que os jogadores percebam isso na sua narrativa, só que aí vai da sua habilidade. Porque eu também não sou muito a favor de ficar sacando, faz um teste de conhecimento da natureza. Isso eu Que eu acho... achei, isso é Se meio eles ruim. quiserem fazer, eles façam. Tem que vir iniciativa deles. Só que eu vejo também que você não pode simplesmente jogar a régua lá em cima, porque tem um monte de narrador que é narrador de final de semana, o cara joga tem pouco tempo, ele não tem ainda esse molejo, então resta ainda vários tipos de cartada. Só que o que eu queria botar aqui é que existem outros tipos de desequilíbrio. A gente sempre tá colocando um monstro desequilibrado pra cima ou pra baixo. Mas e o jogador desequilibrado? E eu não tô falando do jogador desequilibrado porque ele é louco, não. Eu tô falando assim, o cara que chega na ficha e sai exagerando, né, Líbio? Porque é mais ou menos assim, ó. O sistema, eu não lembro direitinho da D&D terceira edição, eu não sei como é que tá a quinta edição. E a edição que a gente não fala dela, não importa. Aqui não deve ser nomeada. Aqui não deve ser nomeada. Então, assim... Depois eu quero falar sobre a maldição da quarta edição. Opa, falei. Não fala isso, cara. Não... Pera aí. Aí, assim, é porque não dá sorte. Pelo que eu lembro, um personagem mais ou menos equilibrado é aquele que tem um atributo por volta do 15... 16, 15, outro 14, 2, 14, 13, um 12 e o resto mais baixo. Então você tem um personagem equilibrado na montagem de ficha. Só que tem a galera que gosta de ter 3 de 18 na ficha, por exemplo. Um cara lasca 3 de 18, um 18 em força, constituição e destreza, um 18 em sabedoria, inteligência e carisma. Destreza, constituição e sabedoria, é o meu padrão. Como é que é aí, Bal? O cara quer ser paladino do AD&D, né? Isso, exato. E isso daí, o pessoal esquece que quando você coloca um atributo muito alto, você está fazendo o seu personagem aumentar de nível. Porque você está ganhando mais 1, mais 2, às vezes mais 3 numa rolagem de dados. O que é muita coisa. Então, quando você faz esse tipo de coisa, eu tive esse final de semana aí, ó. Essa semana passada, a gente montando a mesa nova, e o Líbio, com um personagem de terceiro nível, ele tava conseguindo atingir um mais 10 na soma de ataque. Aí eu tive que dar uma olhada. O cara tava combando as habilidades, as coisas mais improváveis, impossíveis, pra conseguir ter mais 10 em terceiro nível. Aí complica, porque o monstrinho vai estar dando mais 2, a galera vai estar dando mais 4, e ele tá dando mais 10. E aí? Atrapalha o combate. Foi o que o Mika falou logo no início, né? Que se você sabe que você tem um combeiro ali, um combado no seu grupo, você já dá uma subidinha na CR do encontro. Mas aí prejudica, e é o ponto que eu queria, porque você prejudica aquele que não está preparado para isso. Depende. Aí existe uma coisa que eu não queria queimar a pauta, mas existe o que eu chamo sentimento de urgência, que deixa todo o combate mais emocionante. Talvez pro combeiro
ele seja prejudicado, porque não vai ter tanta emoção né, Nada. O combeiro ele já gosta de sentar e matar o monstro numa só. É pra isso que ele fez o combo. Esse que é o meu problema. O meu problema com o combeiro é exatamente esse. Não adianta você botar um monstro mais forte. Não adianta você botar um senso de urgência, porque ele quer exatamente isso. Como é que você freia um cara desse? Eu freio na situação, eu freio na circunstância. Mas geralmente o combeiro é aquele que vai pra cima, é aquele que vai causar mais dano, vai tentar. E geralmente esses são os que chamam a atenção dos personagens, dos inimigos mais fortes. Não, eu acho que você corre um risco quando você faz o balanceamento pelo combeiro, que é o resto do grupo não ser combeiro, né? Exato. Então, assim, dependendo da forma como você faz a situação do combate, pode acontecer de você nivelar pra cima pelo combeiro, e aí o cara dá a porrada lá do outro lado, acerta o bardo lá atrás. E aí pronto, então você já criou uma situação. E tudo bem. Se você tem um personagem mais forte, isso pode acontecer. O cara não precisa ser o combeiro. Pode acontecer por causa do andamento da história, o cara sobrou um item mágico fodão na mão dele. É. O grupo pegou um item mágico que não deveria ter pegado. Então o grupo é nível baixo, pegou um item raro, pegou o Frodo com um anel. Tá? E aí você fala, cara, eu vou ter que nivelar pra cima porque vocês têm uma vantagem competitiva que não é descartável, não é desprezível e que vocês têm que saber usar. Então eu tenho que levar isso em conta pro combate. E aí quem não tá usando o item mágico, quem não é o combeiro, corre risco de apanhar e faz parte do processo. Mas o pior não é apanhar. O pior é você ficar inútil na cena. Não, só que tem o outro lado. Tipo, eu sou mestre do 5E. E o 5E, se tu não fazer uma burrice de usar uma, tipo, combinação de multiclasse totalmente inútil, a classe já é combada, as habilidades já são fortes. Tipo, entre tu pegar um personagem extremamente combado e alguém que só seguiu a linha, digamos, vou pegar o exemplo do Druida, ou o Ladino, que são muito fortes. Se tu seguir só a linha ali, nível 5 de Ladino, ou então tu vai fazer ali, vai pegar... Não, vou pegar outro exemplo então. Nível 5 de Clérigo, ou então vai fazer o combeiro que vai pegar 3 níveis de Ranger e 2 de Ladino, que é um combo bem forte na minha opinião. Vai ser uma pequena diferença de força, eu acho. A não ser que tu vai pegar, sei lá, Ladino e Bárbaro. Qual que é a lógica? Né? Pra quinta edição, né? Sim, pra quinta edição. Porque isso aí também interfere em outros sistemas. Se você tem outros sistemas que te dão mais liberdade, porque o D&D, depois da edição que nós não falamos dela, ele busca agora restringir a liberdade de montagem de personagem. Pra você ter a formuletinha mais básica. Porque antes você escolhia talento, você escolhia habilidade, você escolhia um monte de coisa livre. Agora não, agora eu escolho essa forma aqui. Né? Não, eu quero esse pacote. Ele ainda dá pra fazer isso. Só que ele criou um modelo, um fast track, assim. Você quer começar a jogar logo? Beleza, pega esses 3 pacotes aqui e segue sua vida. Isso. Você quer fazer o processo todo do zero? Você pode. Você quer montar... Você quer fazer point buy Você de vai pra habilidade? terceira edição. Não, no quinta edição. Você faz point buy de habilidade, você pega o talento, você monta direitinho, devagarzinho, do jeito que você quiser. Você pode fazer, acho que o Zanatar trouxe um guia bem preciso de como é que você faz pra fazer ele do zero. Mas esse aqui é o problema. Você vai ter que ficar cavucando. Você vai ter que ficar cavucando um monte de livro pra você achar o que você quer. E aí você tem a possibilidade de perder a mão. Não é todo mestre que tem um conhecimento tão vasto também do sistema. Porque aí o jogador pega um livro igual o Marcelo, que acha um livro perdido, sabe-se lá onde, que só é falado, só tá escrito em armênio. E é ele que foi o único que fala em armênio. E aí o cara tem um monte de habilidade. Acontece, ele não bota especificado na ficha. Mas esse é um problema. O desequilíbrio, ele deixa... a preocupação que eu vejo do desequilíbrio dele, do desafio desequilibrado, é facilidade demais pro jogador ou dificuldade demais pro jogador. E não falo pelo grupo. O meu principal medo é o jogador tá lá de boas, mas o outro tá subvalorizado no rolê. Aí a gente entra numa outra questão que a gente já falou aqui também sobre mestrar, que é você colocar algum desafio que faça aquele cara que às vezes está mais subvalorizado brilhar. E aí, Sim. por exemplo, o cara é um bardo, ele não dá tanto dano, sei lá. E aí você pode colocar alguma coisa que o conhecimento bárdico dele ajudaria. Até o guerreiro combeiro resolver na porrada. Eu até tenho uma pauta que eu só vou citar, mas pelo menos eu vou estar queimando já, que eu gosto muito de valorizar as habilidades, as perícias de cada um. Tipo, trabalhar elas especificamente no roleplay. E eu sou muito fã de Cthulhu, né? Então eu sempre estou trabalhando com essa questão muito da sanidade, inclusive no D&D, né? No D&D, no PBTA, coisas que eu narro. Então, muitas vezes, algumas situações vão ser resolvidas em uma visão, em um devaneio do cara. Que uma criatura que tem controle mental vai estar ali interferindo, vai estar invadindo a mente dele, e talvez só ele vai poder resolver, vai obter essa informação, vai conseguir chegar causar um dano interno na criatura, sabe? Através de habilidades que só talvez aquela criatura tenha.
Valeu Olha aí, só, Vieira, Valeu, pelos Vieira. 5 Vieira subs deu de cinco presente subs aí. de presente, Eu obrigado. até parei Valeu. de falar quando eu vi isso aí. Foi, eu pensei que tinha um hack te invadido aqui, eu já tava desligando Era de aqui. surpresa. Estávamos aqui nos Sons of Scar ali. Ranger no 5E não é fraco. Eu não é cansado de jogar com ele. Ranger é muito forte, inclusive. É uma das. Beastmaster não, né? O Ranger precisa de ter um jogador que saiba jogar com ele. Porque não E um adianta mestre que nada. não saiba. Vamos lá, GT. Pode ser. Então, pode primeiro ser. jabá. Primeiro alto jabá aqui. Quer ver como é que se joga com o Ranger? Vai me assistir. Baile de Sangue. Campanha. Pera aí, vou fazer diferente, vou fazer de novo. Vou dar a Abre tela pra só ele pra aí. você, Mika, vai. Vai. Brilha, Aí, Mika. Quer aprender a jogar de Ranger e fazer combo com o Ranger? Lá no podcast do Baile de Taverna, vocês vão encontrar uma campanha de 6 episódios no universo de Tenoren, chamada Baile de Sangue. Só isso. Vamos lá. Recomendo. Tá aí, depois você põe até o link aí que a gente põe A gente põe quando for pro YouTube, vai na terça-feira da semana que vem. Aí a gente já vai com o link lá colocado. Então,